Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Neyman e hoje eu estou aqui para te contar as 5 coisas que você precisa saber sobre certificados de proficiência em língua estrangeira. Toca la clave, suena el bombo. E antes de começar o conteúdo, eu queria chamar você, sim, você, para me seguir nas redes sociais, para se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar com um amigo e deixar um comentário dizendo: Ju, estou aqui por isso, isso e isso, help. É help de lá e help de cá, porque eu tô pedindo para você me ajudar para ver se eu cresço com esse canal, tá bom? Obrigada. Agora vamos para o conteúdo. Os certificados de proficiência em língua estrangeira, eles servem para que as empresas, as universidades, as instituições em geral, elas não precisem fazer elas próprias avaliações para saber se aquele candidato, ele sabe ou não aquele idioma. Então é uma forma de reduzir o trabalho, garantindo através de uma instituição confiável a existência dessa proficiência, ou seja, dessa capacidade que a pessoa tem de falar, de escrever, de se desenvolver naquele idioma. Então, existem várias instituições para vários idiomas, mas agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos dos certificados. Primeira coisa é que os certificados, eles têm abrangência internacional. Então, qualquer instituição de qualquer lugar do mundo, se ela quiser, ela pode aceitar aquele certificado, porque ele é o seu fim, a sua finalidade é ter uma validade internacional. Então, normalmente, quando a pessoa faz o certificado, ela recebe, ela tem um códigozinho e as instituições podem lá checar no site da instituição que emitiu o certificado para ver se aquele certificado é verdadeiro ou não. A outra coisa é que eles são aceitos por diversas instituições. Porém, eles têm algumas dificuldades, alguns desafios, vamos dizer assim. Alguns certificados são aceitos em um país, mas não são aceitos em outro por questões culturais, etc. Por exemplo, se você fizer um Cambridge, um certificado de proficiência de língua inglesa através da Cambridge University, você vai poder utilizar esse certificado normalmente na Europa. A Europa costuma aceitar os certificados Cambridge. Mas, por outro lado, nos Estados Unidos, eles preferem os certificados IELTS e TOEFL, porque são certificados americanos. Então, você chegando com o seu Cambridge lá bem bonitinho, bem bonitinha lá, eles vão dizer: querida, não, você vai ter que fazer um TOEFL e um IELTS. Porque e aí, normalmente, eles dão uma nota que você precisa obter para determinada atividade. Então, por exemplo, você vai entrar para trabalhar em uma empresa. Eles vão dizer: eu quero que você tenha um TOEFL 8,5. Ou eu vou dizer que você tem, sei lá, no caso do Cambridge, você tem um C1 ou um B2. Então, eles vão dizer mais ou menos o nível que eles querem. Você vai trabalhar aí para conseguir. Conseguindo, você apresenta, eles dá um check aí na questão da sua proficiência no processo seletivo, tá? Mas tem essa coisa de uma instituição aceitar e outra não aceitar, mas várias aceitam. Normalmente, os certificados, eles são requisitos para ingresso em um posto. Então, pode ser um requisito para você trabalhar numa empresa, pode ser um requisito para você ingressar na universidade. Em geral, eles não são coisas que são negociáveis. Você tem que ter. Se você não tiver, você tá eliminado. Ou eliminada. Ou eliminadix. Quarta coisa, muito importante de saber. Os certificados, alguns deles têm validade. Então, por exemplo, o TOEFL e o IELTS, eu não sei dizer para você exatamente a validade, mas eles têm uma validade. Enquanto o Cambridge, o DELE, que é o de língua espanhola, eu acho que o Delphi e o DALF também são ad eterno, né? Vida toda, vitalícios. Mas por que essas instituições, elas pedem um certificado que tem validade? Porque elas querem garantir que naquele momento você está sabendo falar o idioma bem. Muitas vezes a pessoa estuda formalmente o idioma e nunca mais pratica. Sei lá, ela faz o curso de língua espanhola, fala muito bem, faz o certificado, tira o certificado do nível alto e nunca mais fala. Volta para casa com o certificado debaixo do braço, mas a capacidade daquela pessoa fica atrofiada porque ela não exercita, ela não fala diariamente ou cotidianamente com alguém que fala o idioma. Então essa pessoa fica um pouco travadinha, ela esquece algumas coisas. Então o certificado com validade, ele garante que naquele período ali, sei lá, de 5 anos, aquela pessoa realmente fala o idioma naquele nível que ele está dizendo que fala. Não há esse medo dessa pessoa estar enferrujada, tá bom? Então é importante saber e ter a consciência de que se você for fazer o certificado que tem validade,
você daqui a pouco vai ter que tirar de novo, tá? A quinta coisa, que nem todo mundo fala, mas assim, eu acho que é fundamental, é a necessidade de uma preparação para a prova. Tem pessoas que elas são muito fluentes no idioma, então elas vão necessariamente se dar bem em algumas certificações, em algumas provas. Porém, se ela tiver, mesmo sendo muito fluente, um conhecimento de como é feita a prova, a facilidade dela conseguir entender os macetes e não cair em pegadinhas é muito maior. A capacidade dela não cair é muito maior, tá? Então, eu vou contar a minha experiência. Eu fiz a prova do DELE, me inscrevi, porque na época eu era muito, assim, né, despistada, a gente fala em espanhol, né, eu era muito avoada. E aí eu me inscrevi, só que eu cheguei atrasada na prova, a prova de gramática. E aí eu só fiz metade da prova, o restante eu fiz bem, porque eu consegui fazer as demais provas, mas eu não consegui fazer de gramática bem. E no caso do DELE, na época, não sei se ainda é assim, você tem que tirar nota boa em todas as fases. Você não pode tirar uma nota muito boa e uma outra menos boa e aí soma e divide por 2. Não é assim. Então eu acabei tendo que fazer de novo o DELE pra poder chegar cedo e fazer a prova direito e não me ferrar de novo, por desatenção. Se eu tivesse feito talvez uma preparação, uma leitura melhor do edital, eu certamente não teria passado por isso. Mas na época eu era uma pessoa, sabe? Tava com a cabeça em outro mundo. Então, essa é uma dica que eu tenho que contar. E a outra coisa é quando eu fiz o Cambridge, eu fiz o preparatório do TOEFL, que foi excelente pra mim, e depois eu fiz do Cambridge. E assim, é fundamental você se preparar, porque tem muita pegadinha, tem muita coisinha que você precisa saber. E se você estudar antes, meu amor, você não treme na base. Porque, por exemplo, no Cambridge você tem a possibilidade de somar todas as notas e dividir. E aí vai dar uma nota final. Porém, você tem um tempo muito curto para fazer a prova de Reading and Use of English. Então, se você não tiver feito a preparação, não pegar a técnica de como fazer as questões, é capaz de você ficar metade da prova fazendo e não conseguir terminar no tempo. Assim como a parte do speaking, que são 40 minutos, eu acho. Você faz e, tipo assim, você tem que fazer e marcar na hora e já pro gabarito, porque depois você não vai ter tempo de voltar pra ler tudo de novo e refazer. Então, essas coisas que se você fizer um curso para preparação, para a prova, a tendência é de você tirar uma nota boa e não jogar o seu dinheiro fora, porque esses certificados, eles têm valores altos, tá? É uma outra coisa que eu queria falar. Eles têm valores, assim, para o brasileiro de R$500 para cima. O Cambridge mesmo foi quase R$2.000. Então, é preciso se preparar, botar o pé no chão, saber que ele vai ser muito útil para sua vida, mas não pode levar isso como uma brincadeira. Você tem que fazer isso de maneira séria, sabendo que isso é um investimento para a sua vida, tá bom? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês quais são os 10 principais certificados internacionais de proficiência ao meu ver, tá bom? Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, vocês falam aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, fala comigo no inbox, eu normalmente respondo, tá bom? E é isso aí, um beijo e até a próxima!